revelação de Deus. Ele diz assim, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Outra versão diz, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Em outras palavras, Deus usa a sua própria criação para se revelar. Os céus anunciam a sua glória, né? São declarações que nós vamos encontrando nas Escrituras. E o texto diz o seguinte, final do verso 20, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui Paulo está denunciando e acusando a prática da idolatria. E diz, em vez de adorarem o Deus vivo e verdadeiro, fizeram para si imagens semelhantes a homens, a animais, né, tentando reproduzir a divindade. No entanto, em vez de reconhecê-lo como Criador, fizeram dele uma espécie de divindade criada por mãos humanas. Agora, o que nós precisamos entender é como esse Deus, enquanto as pessoas ainda não têm acesso à revelação da sua palavra, procura chamar a atenção delas. Eu me lembro de um episódio muito específico compartilhado por um amigo meu, pastor Luiz. Atualmente ele está servindo ao Senhor lá no Canadá, mas eu lembro que desde solteiro já nos conhecíamos, trabalhamos juntos, começamos o ministério pastoral junto. E eu me lembro de um dia onde eu perguntei, Luiz, como você se converteu? Né? Seus pais não eram convertidos, sua família não ia à igreja. Como foi que Deus começou essa obra no seu coração? E ele, emocionado com a lembrança, diz, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade e eu estava olhando para o céu à noite, para as estrelas. E eu comecei a pensar na beleza, né, desse mundo, da criação. E é como se tudo dissesse, alguém que fez isso, alguém que se importa. Ele diz, eu fui visitado pela presença de Deus, sem que pudesse entender o que está acontecendo, enquanto olhava aquilo tudo. Nós precisamos entender que Deus usa a criação. A criação não é nenhuma divindade, ela não tem nenhum poder, mas Deus usa isso para testemunhar sua grandeza, para chamar a atenção do homem. Em outras palavras, Deus sempre está procurando uma forma de provocar as pessoas a aspirarem e a buscarem o conhecimento dele. No entanto, muitas vezes, o homem, mesmo diante dessas provocações de Deus, não corresponde. E justamente por não corresponder, acaba entrando nessa classificação que a Bíblia diz de se tornar indesculpável. Romanos capítulo 1, versículo 28, alguns versículos à frente, a Bíblia diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Algo que nós precisamos entender é que mesmo antes da pessoa ser exposta a uma experiência com Deus, a um entendimento da palavra, ela deve manifestar algum movimento de busca, de anseio, de interesse, porque Deus, na sua graça, sempre está provocando o homem a esse nível de resposta. E quando existe esse anseio, essa disposição de busca, Deus certamente irá se revelar. Uma prova disso é o relato de Atos capítulo 10. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que estava orando, que procurava, dentro do entendimento e da consciência que tinha, honrar e agradar a Deus. Era alguém que orava, era alguém que fazia esmolas. Então, num determinado momento, um anjo do Senhor lhe aparece, porque ninguém será salvo por boas obras, por bom comportamento, por merecimento. Então, o anjo do Senhor lhe aparece e diz, manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Diz aonde ele estava, não apenas a cidade, o endereço, e diz assim, ele te dirá palavras, mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. A salvação ainda vem por meio da proclamação da palavra, que precisa ser crida, precisa ser abraçada. Mas nós precisamos entender que quando alguém começa a ansiar a Deus, haverá no reino espiritual uma série de coisas sendo desencadeadas e liberadas para nos conduzir nesse
nessa jornada de revelação, de descoberta de Deus. Então, ainda que você não tenha nenhum conhecimento profundo, se você se permitir ser provocado por Deus, por uma palavra como essa que chega ao seu coração, e começar a dizer ao Senhor, eu quero te conhecer, eu quero entrar nesse lugar de descoberta, você vai provocar reações no mundo espiritual, e o próprio Espírito Santo de Deus vai começar a conduzir você nessa jornada. É lógico que o maior dano da ignorância em relação